Olá pessoal, meu nome é Flávia Leão, eu estou começando esse canal aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre essa história incrível, genial, criada pelo George Martin, que é Game of Thrones. Vocês devem estar se perguntando, mas por que agora? Os livros já foram escritos há séculos, já tem 6 temporadas já de seriado, então por que agora? Vocês vão entender à medida que eu for explicando as coisas, certo? Muito do que eu vou falar aqui agora já tá explicado nos livros, basta ler com um pouquinho de atenção, mas muito realmente não tá. É por isso que fica difícil, as pessoas acham que é uma história difícil. Realmente é muito gostosa, é legal demais, é incrível, mas geralmente é um pouquinho difícil sim. Mas à medida que eu for explicando, vocês vão entender um pouquinho melhor e quem sabe ler o livro, ou entender o livro se quem já leu, ou entender melhor o seriado quem está assistindo. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre Game of Thrones é o tempo e espaço em que se passa a história. Tempo e espaço. Onde se passa a história, gente? Não é no mundo que a gente conhece, porque Game of Thrones é uma história de literatura fantástica. Literatura fantástica, gente. Eis um dos comentários que me deixam irritada sobre isso. Tem gente que diz, eu já escutei, Game of Thrones é muito inverossímil. Inverossímil. Gente, inverossímil, que antipatia dessa palavra. É óbvio que é inverossímil, gente. Óbvio, é literatura fantástica. O nome já diz, fantástica. Não tem compromisso, não tem ligação nenhuma com a realidade. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pra gente curtir essa história, pra gente achar legal, a gente tem que se despir desse preconceito. Não existe compromisso com a realidade, certo? Então as pessoas podem voar, as pessoas podem, se quiserem, se transformar em animal. Na literatura fantástica tudo é livre, gente, tudo é livre. Agora, se você não gosta de literatura fantástica, se você gosta de realidade, vai ler Machado de Assis, ué. Machado de Assis é realista, realista. Eu mesmo já perdi vários minutos na minha vida imaginando se a Capitu traiu o Bentinho ou não. Muito legal, não julgo de jeito nenhum. Agora, falar que não gosta de Game of Thrones porque é inverossímil, não, gente. Não dá. Não dá, pelo amor de Deus, né? Vamos nos livrar desse preconceito e continuar, certo? Em Game of Thrones acontece um mundo diferente do nosso, que a gente conhece. Não existe África, não existe América, Europa, enfim, nada disso. Existem 3 continentes, certo? No oeste, o Westeros. No leste, o Essos. E no extremo sudeste, um lugar chamado Sóturos. Ok? Eu costumo pensar nesse mundo conhecido de Game of Thrones, naquela parte do mundo real nosso, como se fosse a Grã-Bretanha e a Europa e a Ásia, até lá perto do Japão, certo? É bem parecido. E a gente vai começar a nossa explicação pelo Westeros, que é onde se passa a maior parte da história de Game of Thrones, certo? Bom, gente, eu vou começar a explicação que nem a gente aprende história na escola. Vamos começar pela história antiga, certo? Então, no Westeros, existiam 2 raças. Como aqui na América, quando os portugueses chegaram, existiam os índios, e depois mais para o oeste ainda, foram descobertas aquelas raças, os incas, os astecas e os maias. Portanto, então, no Westeros, existiam 2 raças. Uma delas eram os gigantes. Os gigantes eram seres que chegavam a quase 4 metros de altura, eram fortes, providos de força bruta, mas desprovidos de inteligência. Ao contrário, a outra raça que vivia no Westeros eram chamados Filhos da Floresta. Nos livros, gente, para quem já leu, principalmente quando a gente está lendo a história do Bran Stark, a gente escuta falar muito nesses Filhos da Floresta, como lendas que existiram. Então, na história antiga, esse povo existiu mesmo, certo? E tanto os gigantes quanto os Filhos da Floresta são povos extintos. Os Filhos da Floresta, que são mais importantes do que os gigantes pra gente, eram seres pequenos, magros, muito inteligentes, que faziam as suas vestimentas com folhas de árvore e troncos de árvore, e eram devotos de deuses que
no livro de Game of Thrones são chamados de deuses antigos. São divindades que eles adoravam, que vinham dos rios, da terra, das pedras, certo? Os Filhos da Floresta também eram liderados pelos chamados Videntes Verdes, que eram seres mais evoluídos, por assim dizer, mais inteligentes. Eles amavam tanto esses deuses que eles esculpiam num tipo de árvore chamado represeiro, que era uma árvore de tronco branco com folhas vermelhas. Eles esculpiam rostos nessas árvores, certo? Rostos, rosto mesmo, com olhos, nariz, boca. Para quê? Para esses deuses, essas divindades poderem assistir, poderem ver o que acontecia no mundo, certo? Os líderes, portanto, dos Filhos da Floresta, os Videntes Verdes, dizem que eles eram tão poderosos que eram eles que podiam ver através das árvores. Portanto, se tinha um represeiro com o rosto esculpido lá no sul, eles podiam ver. Se tinha lá no leste, eles podiam ver. No norte, em todo lugar, eles podiam ver. E também diz a lenda que esses Videntes Verdes, eles podiam trocar de corpo com os animais. Eram chamados transmorfos, ou como os selvagens chamavam, de warg. Warg, gente, nada mais é do que transmorfo, ou troca-pele. Os selvagens chamavam assim. O que acontecia era que os Videntes Verdes, eles continham uma forma assim muito forte de comunicação com os animais, principalmente com os lobos gigantes. Aí a gente começa a ver a ligação, né, dos Stark com essa história. Qual é o símbolo dos Stark, para quem já conhece o livro? É o lobo gigante. Portanto, gente, por que o Bran, por que a Arya, por que o Jon Snow, por que esse povo todo consegue se comunicar com os lobos? Pois vem dessa história bem antiga, não é, gente? Dos Videntes Verdes. Então, o que a gente tem que aprender de importante nessa primeira parte é que no Westeros existiam duas raças antigas. A primeira, a dos gigantes, e a segunda, dos Filhos da Floresta. Que essa raça dos Filhos da Floresta era a raça que adorava os deuses antigos, divindades que vinham do rio, da terra, de todas as partes da natureza. Que existiam os líderes desses Filhos da Floresta, que eram os Videntes Verdes, que esses Videntes Verdes tinham uma forma de comunicação muito forte com os animais, principalmente com os lobos gigantes, que diziam que esses Videntes Verdes, inclusive, podiam se misturar com esses animais, e principalmente com os lobos gigantes, e que essas raças estão extintas, mas que a gente vai ver mais pra frente, que não é bem assim. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, pessoal. Curte aí se vocês gostaram, e até semana que vem com a segunda parte, certo? Beijo!